Hoje o nosso bate-papo é dinheiro. E vamos conversar a sério sobre este assunto, tão importante para todos nós. Olá amigos do canal, Inclusitivo aposta informando os acontecimentos mais quentes da semana. Fique com a gente, e se quiser se inscreva no canal, dê um like para ajudar o nosso trabalho e acione o sininho de notificações. Dinheiro. O que é afinal o dinheiro? Para muitos desavisados, não passa de um fragmento de papel, limitado por dimensões definidas, que os enquadram dentro de um padrão de valor monetário. Valor numérico atribuído à moeda ou cédula, que expressam o poder de compra, para satisfazer os íntimos anseios do consumidor. Lógico, uma visão rasa de um símbolo que expressa o poder em sua mais significante magnificência. Vejamos então algumas frases de cunho popular, que revelam a reação humana diante de símbolos que remetem à sensação de empoderamento pleno. Dê ao homem uma arma e ele se sentirá mais valente que aqueles que se atrevem a desafiá-lo. Dê ao homem um carro e ele se sentirá dono das ruas e estradas e não temerá em ocupá-las. Dê ao homem dinheiro e ele se sentirá proprietário deste mundo e de seus habitantes. Se sentirá tal qual um Deus, possuidor da vida de todos os que lhe cercam. O dinheiro é um vigoroso instrumento de poder e, quem sabe, o mais significativo, pois este supera todos os outros em sua larga abrangência e liquidez. Tem agregado a si o poder de modificar o meio alterando posições antes estáticas, em virtude de negociações definidas por valores tangíveis. O dinheiro consegue convergir para si o atendimento das necessidades humanas e as demandas de todos os desejos mais íntimos de realização. De posse deste, o indivíduo atinge em cheio todas as motivações que dominam a estima humana, transformando seus alvos em meros serviçais sujeitos a qualquer tipo de comando. Com este recurso material emocional disponível a níveis importantes, compra-se quase tudo, se não tudo. Se adquire a pronta entrega. Bens materiais. Bens imóveis. Bens móveis. Um futuro. Um intelecto. Liberdade. Saúde. Amor. Interesses. A dignidade. A reputação. A confiança. Os segredos e até mesmo dinheiro. Também se adquire inimigos. O dinheiro tem sua história iniciada no exato momento em que o homem sentiu a necessidade de regular e facilitar o processo de troca comumente utilizado pelos nossos ancestrais, há milhares de anos atrás. No princípio, as relações humanas se baseavam no forte instinto de sobrevivência na qual os membros de grupos formados aleatoriamente reuniam-se no propósito de defender sua espécie de ameaças e desfortúnios diante das dificuldades que o meio ambiente lhes apresentava. Instintivamente, da mesma maneira que alguns seres vivos fazem, o homem passou a dividir o seu alimento excedente com outros membros naquele grupo que pertenciam. Este ato natural por si só veio a se transformar em um formidável sistema de troca de favores comunitários e alimentos como hoje reconhecemos nos insetos, notadamente, entre as formigas e abelhas. A partir daí criou-se o meio social no qual trouxe a seus membros segurança, alimentos e uma vida social onde todos passaram a compartilhar interesses comuns ao grupo. Na medida em que este sistema social evoluía, outras necessidades foram surgindo ao ponto em que o sistema simples de trocas teve que ser aprimorado por não conseguir equacionar as necessidades de trocar produtos diferentes no costumeiro regime toma lá da cá. Naturalmente, a evolução no sistema de trocas aumentou consideravelmente as relações comerciais dentro da aldeia, fazendo com que a expansão deste processo se atingisse outros grupos em outras instâncias mais afastadas. Na medida em que foi se expandindo a territórios mais distantes,
As necessidades de realizar trocas foram mudando, pois estabeleceu-se um novo tipo de comércio em que alguns produtos específicos, que eram oferecidos na troca por outros que já existiam em excesso na comunidade, não fazia sentido manter armazenados depois da permuta realizada. No entanto, era primordial manter ativo o sistema de troca, pois este representava a sobrevivência de grupos envolvidos neste tipo de comércio. Exemplificando o contexto dissertado. O grupo A sempre oferecia o produto galinha ao grupo B, que mantinha um estoque de produto peixe para realizar a troca conforme a necessidade de cada um. Em outras circunstâncias, o grupo A necessitava de produto peixe, porém não possuía o produto galinha disponível para realizar a troca com o grupo B, que possuía produto peixe com excedente disponível para a troca. Diante desta situação, criou-se o artifício da garantia de troca futura, em que os grupos concordavam em deixar um outro produto X, substituindo o produto galinha ao grupo B. Este seria resgatado no momento em que o primeiro grupo disponibilizasse o produto galinha ao grupo B. O produto X possuía um valor agregado comum aos dois grupos e eram deixados como garantia de troca. Este produto X poderia ser conchas, fragmentos de madeiras, alvenarias e até pedras, conforme disposição no momento. Na medida em que as atividades comerciais evoluíram, o produto X foi padronizado e passou a ser utilizado formalmente na aquisição daquelas mercadorias, sem a necessidade de oferta de outros produtos para a troca. Já no século 7 a.C., na Lídia, uma antiga civilização da atual Turquia, surgiram os primeiros objetos que passaram a representar de forma padronizada o produto X de troca. Chamadas de moedas e produzidas em metal, passou a ser reconhecida de vez como um genuíno objeto de garantia de troca e definitivamente colocou no mundo um marco que iria estabelecer um novo sistema comercial mais abrangente. O curioso é que as sequências destes fatos ocorreram espontaneamente, sem planos ou projetos pré-estabelecidos por um economista prevendo as aplicações de suas funções no futuro, e sim, como se fosse uma consequência natural na evolução humana, na qual o homem iria se ajustar em questão de tempo. De forma involuntária, o homem copiou da natureza e usou o conceito da biomimética para adotar um processo de troca que ocorre dentro do organismo dos seres vivos desde que estes surgiram na Terra, predominantemente nos animais. Uma analogia explicada. O mesmo sistema de trocas acontece com o sangue dos seres vivos, que tem a função de levar o oxigênio e nutrientes até as células e resgatar as toxinas provenientes do processo de combustão intracelular, retirando-as da circulação sanguínea, equilibrando o metabolismo, sistema respiratório e a nutrição, para um bom funcionamento geral do organismo, efetuando uma série de trocas entre órgãos internos. As hemoglobinas exercem este papel. Seguindo na analogia, notamos que, da mesma forma que as enfermidades que nos acometem, efeitos similares ocorrem no atual sistema financeiro. Este manifesta da mesma maneira as reações do corpo humano doente, espelhado nas frequentes ocorrências negativas, advindas de crises econômicas. Tumores que são alimentados excessivamente com o sangue do doente, progridem rapidamente, são similares aos movimentos de concentração de recursos financeiros por pessoas ou por instituições bancárias de varejo ou investimentos. As consequências serão maléficas em ambos os casos, podendo causar um colapso na saúde física do paciente ou na saúde financeira da comunidade. Analogia apresentada, cabe voltar à nossa linha de pensamento anterior. Na medida em que o tempo passou desde a apresentação da moeda como elemento substituto de mercadorias no sistema de troca, ocorreram muitas alterações nos avanços deste artigo, que nos primórdios apresentava lastro de valor agregado para justificar seu poder de compra,
e por isto, invariavelmente, era confeccionado com materiais nobres de difícil obtenção na natureza, com o firme propósito de evitar sua proliferação indiscriminada na sociedade, pois, o entendimento de valor agregado, existia. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se com o passar dos séculos a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. No entanto, este conceito não perduraria por muito tempo em consequência da dificuldade de manter ativas as escassas reservas de metais preciosos para a confecção de novas moedas na medida em que a demanda aumentava. Diante destas dificuldades, criou-se então o dinheiro confeccionado em papel moeda. Acreditamos que a primeira versão do dinheiro surgiu no século VII, na China. Entretanto, a consolidação do uso de cédulas ao redor do mundo demorou bastante. Isto porque o comércio ainda funcionava, sobretudo, por meio de troca de mercadorias. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmith Notes, passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Depois de amadurecer nas mãos dos comerciantes e da nobreza, este simbólico fragmento de papel ganhou o status de certificado com lastro garantido por uma instituição financeira que acreditava a este o valor reservado em caso de resgate. Desde o século XV, em plena Idade Média, cotas de participações em companhias, metais preciosos e moedas eram comercializados em dinheiro no meio das ruas, nas calçadas, semelhantemente a qualquer outro produto vendido na época. É possível que a primeira bolsa de valores da história, isto é, um local onde os comerciantes se reuniam para a realização de negócios com dinheiro, relacionados a participações e cotas em empresas, tenha surgido em 1487, na cidade de Boubres, Bélgica. O nome bolsa se refere ao brasão da família Van der Bourse, proprietária da casa onde as transações ocorriam. O brasão era constituído por um desenho de 3 bolsas. Nos dias de hoje, o dinheiro ganhou um papel fundamental nas relações da sociedade para o bem e para o mal por conta da arraigada necessidade de possuí-lo. Definição e aplicação do uso do dinheiro. Dinheiro é todo meio que pode ser usado na troca por um bem ou serviço. Exemplificando os tipos de dinheiro: acordos verbais por quaisquer meios de comunicações mediante promessa de contraprestação creditada por entidade de reconhecimento civil. Mão de obra. Trabalho intelectual. Produtos materiais oriundos de todos os tipos de resultados do trabalho. Promessa de pagamento com garantia, cheques, notas promissórias, letras bancárias e ações criptografadas. Leis e decretos definidos pelo Estado. Bens patrimoniais apresentados como garantias. Só o trabalho justo e honesto pode justificar a posse deste precioso bem. Boa sorte e sucesso nas finanças. Até o próximo vídeo no canal. Abraços.